É, né? Agora, começou. tá bom. Então, só para introduzir aqui, explicar um pouquinho, então, bem-vindos vocês novos que estão chegando. Só para também explicar, né, o Whitehead, dependendo de onde você pega ele é muito difícil de entender. De onde você pega, ele é muito fácil. Fiquei 11 anos lendo Whitehead antes de produzir minha tese. Então, assim, eu comecei pelo caminho mais difícil, me arrependi amargamente, aí pedi ajuda ao pessoal dos Estados Unidos, como é que eu começo pelo caminho mais fácil? E aí veio quando eles me mandaram recomendar pelos fins da educação, que agora, acabei de descobrir, em 2021, foi publicado no Brasil. Isso é bom porque vai popularizando um pouco mais, né, o Whitehead. Então, assim, se você começa a pegar o Whitehead pelo modo professor como ele é, o modo como ele é conferencista, então você vai ver que todos os livros, exceto o Processo de Realidade, que ele fez, que são conferências, né? São extratos de conferências, compilados de conferências, eles são relativamente fáceis de entender. Então, Ciência e Mundo Moderno é relativamente fácil de entender, os fins da educação é relativamente fácil de entender e tal. Mas se pega pelo processo de realidade, a gente se arrebenta, porque processo de realidade é uma tentativa dele de tornar acessível a complexidade do pensamento dele, mas ele está num momento de mutação, é sair da cátedra matemática e entrar na cátedra metafísica, que não é uma transição tão simples assim, e ele mesmo se atrapalha, ele tropeça no vocabulário, no glossário, sem contar a mania de neologismo que ele tem. Então, quando as pessoas, né, começam a ler o Whitehead pelo processo de realidade, eu fico com pena. Eu fico com pena porque eu li 3 vezes o processo de realidade e não entendi. Eu só fui entender o processo de realidade depois que eu comecei a pegar o Whitehead pela rabeira, assim, cronologicamente, lendo a biografia. Aí eu comecei a entender a lógica. Aí terminei. Eu estava terminando o doutorado, todo o tempo que tinha, né, mas aí deu tempo. Então, o papel do nosso grupo aqui é exatamente esse, a gente estudar as obras do Whitehead passo a passo, para que a gente possa destrinchar e, com essa cooperação, né, interdisciplinar, a gente conseguir aprofundar nos estudos e clarear conceitos que não são tão limpos assim, mas para entender Whitehead só em condomínio mesmo, assim, a gente tem que ter reunião de condomínio de pesquisadores para ele poder se entender. Então, bem-vindo também. Otávio, está contigo aí, vamos embora. Eu não sei se facilita para você ou para a gravação a gente fechar as câmeras. É melhor o pessoal Melhor, fechar as câmeras. depois a gente abre, A né? internet do NB é uma maravilha. Então, melhor evitar. Então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos dar início aos nossos estudos do livro Conceito e Natureza, né, do Alfredo Norte, Cabeça Branca, o Sr. Whitehead. Esse é o primeiro texto, com várias aspas, né, assumidamente filosófico, né, embora você, obviamente, possa falar em filosofia da matemática e outros tipos de filosofia, mas essa é a primeira vez que o Whitehead está tentando, digamos assim, se colocar como uma pessoa que está discutindo textos filosóficos, né? Ele quer discutir conceitos filosóficos mais complicados, que ele até agora não tinha discutido, e que essa discussão, ela geralmente perpassa a história da filosofia, que ele não tem aquele domínio, assim, de um grande historiador da filosofia, e por isso que é importante a gente sempre acompanhar, né, com as pessoas que... Pede para o pessoal parar de gritar ali, por favor. É muito grito, né, aqui começou as aulas de novo, né, é difícil, né. Bom, então, retomando então um pouco, o Whitehead não é um historiador da filosofia, né? Então ele pega os conceitos, ele pega os filósofos, sem necessariamente ter aquele cuidado que o professor tradicional de filosofia tem. Isso é bom por certos lados, né? Porque ele não está preso a nenhuma interpretação específica, né? Ele não deve nada a Kant, ele não deve nada a Hegel ou a Descartes, ou seja lá quem for, né? Isso é muito bom, porque ele não está preso, né, nesse tipo de raciocínio. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco complicado, né, porque a gente tenta acessar as ideias que ele está criticando e, às vezes, não dá certo se a gente não tem esse panorama um pouco mais histórico, né, do que ele está querendo dizer, o que ele está criticando mais exatamente. Tá? Então, o nosso grupo de estudo vai tentar combinar essas duas estratégias. Nós vamos, pelo menos quando eu fizer a apresentação, eu vou fazer uma parte... eu vou selecionar alguns trechos que nós vamos discutir aqui,
Mas, no geral, eu vou tentar mostrar como que isso se conecta com a história da filosofia e por que o White está criticando e por que isso é relevante, né, para a sua obra. Vamos começar muito brevemente pelo prefácio, porque tem informações importantes aqui para a gente. Tá? Primeiro, como a professora Lília comentou, são as Tarney Lectures, né, que foram dadas lá na Irlanda, né, acho que em Dublin. Se eu não estou enganado, esse é um texto que ele trabalhou, né, há algum tempo, né, com camadas textuais diferentes, que ele indica para a gente aqui no começo do grupo, no começo do livro, e são palestras que ele deu para um público altamente especializado, geralmente na matemática. Né? Então, são as pessoas que têm uma familiaridade maior com as ciências naturais e com a matemática do que necessariamente com a filosofia clássica. Né? Lembrando que a filosofia clássica nas Ilhas Britânicas e Irlandesas geralmente é o público majoritariamente analítico. Né? Ele faz referência, né, ao texto dele que tinha acabado de ser publicado, né, que o nosso Rafael está traduzindo o texto, né, ele já traduziu, acho que o capítulo 1, na introdução ao capítulo 1, publicou na Nancy, a nossa revista de filosofia, lá na Estadual da Bahia, que é a investigação acerca dos princípios do conhecimento natural, né, que ele chama só de inquiry. Para quem acha estranho, porque está escrito com E, porque essa é a grafia antiga, tá? Hoje escreve com I, então é inquiry, né? Mas é a grafia desse começo do século XX. Aqui aparece uma coisa importante, que é essa proposta que o Whitehead faz para si mesmo, de tentar escrever o que ele falou no inquiry, acrescentando algumas coisas, mas sem usar o jargão matemático. Né? Então, é ele saindo do armário, né? Passou tanto tempo na filosofia escondido, né? E, né, com medo, né, dos analíticos xingar ele, né, essas coisas. Aí ele, né, se assume aqui como um filósofo, né, falando, não, vamos tentar discutir as coisas aqui sem necessariamente, né, ficar atacando fórmula na cara das pessoas, porque quando isso acontece, só quem é da área gosta, né, quem não é da área vê isso como uma divagação ou com uma erudição gratuita, né. A proposta seria o seguinte, ele diz para a gente no primeira proposta, pensar as bases da filosofia natural que seja um pressuposto necessário para a filosofia especulativa organizada. Né? Vamos lá, a filosofia especulativa, ela não é uma filosofia da viajação de maionese. Né? Essa é uma maneira como as pessoas geralmente tratam, né, a expressão a expressão especulativo, né, geralmente tem um caráter muito negativo, né? A palavra especulação, nesse momento, não tinha esse caráter tão marcadamente negativo quando você estava falando das ciências. Né? O começo do século XX foi altamente especulativo. Né? Ele foi altamente para muito além da experiência humana. Né? Você tem o começo da relatividade do Einstein, você tem o comecinho aqui da teoria quântica, então você tem coisas que estão aparecendo na ciência que não tem nada a ver com o que o ser humano acha que pensa que é. Né? E isso é muito importante, porque há uma transição muito crucial da física do século XX para a física anterior. A física anterior era uma física, me perdoe, cadê Estácio, né? Era uma física quase que intuitiva. Era uma física centrada em como que o ser humano vive, sente e pensa as coisas no mundo humano, aqui e agora. Né? O mais especulativo, digamos assim, até o século XIX, geralmente era aquela noção de gravidade. Né, que era uma gravitação universal, que não era só no planeta Terra, né? Mas geralmente é como que os objetos físicos se conformam à maneira humana de enxergar o mundo, e que é uma maneira muito simples, direta e reta. Né? A relatividade e a quântica bagunçam isso completamente. Né? A relatividade e a quântica mostram cientificamente que o mundo não tem nada a ver com os confortos teóricos, né, que o ser humano tem. Né? Isso é importante. Ou seja, a especulação no começo do século XX não é viajar na maionese, né? É você tentar entender por que o princípio de conservação de energia não funciona no mundo quântico, né? Porque no dia a dia, né? Como é que fala? Na experiência sensória cotidiana, simplesinha, analítica, né? Fácil de ser vista, entendida,
isso não poderia existir, né? Mas quando você vai para o mundo quântico ou você vai para a relatividade, as coisas mudam completamente, né? Você começa a falar em não localidade, você começa a falar em salto quântico, que brota um negócio que você sequer estava esperando que isso ia acontecer, né? Isso mostra como que a física do século XX, ela introduz uma cisão muito importante no coração do ser humano moderno, né? Que o ser humano moderno, ele acha que o mundo é feito de uma forma inteligível, clara, distinta, acessível, plenamente lógico, plenamente, né, disponível para ser entendido até por umas pessoas simples, né? Se você pega os textos do empirismo do Locke, são textos, né, que hoje seriam bem cancelados, né? Que ele fala assim, a física do Newton é tão simples que até as mulheres trouxas, doentes e crianças conseguiriam entender. Ele coloca todas as pessoas no mesmo grau, né? Então, essa ideia de que a realidade é uma coisa simples, direta, acessível, inteligível, simplesinha, bonitinha, né? Ela cai por terra completamente no século XX, indicando que o realismo filosófico, que o realismo metafísico pode ser várias coisas, menos algo conformado à consciência humana. Que a consciência humana vai ter que correr atrás da realidade para ver se ela vai conseguir entender alguma coisa ou outra. Não é só bater o olho e ver. Né? Vamos lá. Essa filosofia especulativa, portanto, é a maneira que o Whitehead está tentando, agora no departamento de filosofia, né, digamos assim, ele, enquanto um filósofo, dizer que a filosofia natural te fornece um chão, que é a metáfora que eu gosto bastante, que é a famosa pista de decolagem. Né? Você vai decolar a partir dessa pista, você vai especular, tentar explicar coisas que não tem nada a ver com a sua percepção sensível, mas depois você tem que retornar para o caso concreto. Por quê? Porque isso vai ter que se transformar em um novo tipo de ensinamento, um novo manual, um novo experimento, uma nova máquina, uma nova, sei lá, uma nova maneira de enxergar as coisas, que não precisa ser necessariamente física, né? Pode ser também biológica, pode ser sobre estética, sobre religião, né? O White escreveu sobre tudo. Ele faz referência a três figuras que eu acho importante aqui, né? Primeiro, obviamente, o Einstein, que era o bambambam da época, né? A pessoa mais falada e tudo mais. Mas que ele gosta do Einstein enquanto um filósofo natural, mas ele não gosta do Einstein enquanto filósofo especulativo. Né? Ele acha que as especulações do Einstein são, estou citando aqui, uma filosofia altamente duvidosa. Né? Então, por exemplo, ele acredita que o Einstein não entendeu bem a contingência, né? Porque ele achava que contingência era Deus jogando dados, né? Ele começa a dar suas alfinetadas, né? Todo bom britânico funciona dando alfinetada nas pessoas, né? Mas ele cérebro Minkowski, o Minkowski é o cara que inventou o conceito 4D, né? O conceito de que o objeto ele é o espaço e o tempo ao mesmo tempo, né? E matematicamente. Então, em termos de geometrias não euclidianas ou geometrias que não são só o 3D básico, né? O Minkowski é essa figura de referência para ele, porque é o cara por trás do Einstein. Né? O Einstein é um físico, o Minkowski é o geômetra matemático. Né? Ele aplica as teorias para poder explicar a teoria da relatividade. E o Samuel Alexander, que é uma figura que é menos conhecido ainda que o Nikolai Hartmann, né? Que é outra figura que é muito menos conhecida. Né? Mas o Samuel Alexander é um filósofo australiano. Né? Ele é uma figura muito importante para a obra do Whitehead. Ele é uma figura que estudou, ele fez uma coisa cabeluda, que é estudar Aristóteles. Né? Ele sentou para ler Aristóteles. Né? Não para ler escolástica, comentador, piriri, pororó. Ele sentou para ler Aristóteles. Né? E isso foi tão inovador que ele inventou toda uma filosofia, né? Que não tem nada a ver com a filosofia moderna tradicional. Né? Então, ele pega Aristóteles para falar de evolução, para falar sobre espaço-tempo, sobre biologia, sobre várias coisas, né? Não para ficar falando com as bobeiras escolásticas lá, com todo respeito, mas respeitosamente com todo respeito. Então, Samuel Alexander é essa figura, né? Ele é uma figura assim, que enxerga no Aristóteles uma maneira de se enxergar a natureza como algo vivo e dinâmico, né? Porque sempre a teoria que a gente tem de Aristóteles é o cara da substância, parada, eterno, imutável, criado por um Deus que nem tinha nada a ver com Aristóteles e tudo mais. Né? Então, essa foi a grande inovação do Samuel Alexander. Ele vai retornar aqui algumas outras vezes no decorrer da nossa obra de hoje, da obra que estamos estudando durante esse ano. E no processo de realidade e no Aventuras de Ideias, né, o Samuel Alexander retorna, né, novamente, né,
fazendo essa ponte especulativa entre a filosofia aristotélica e especulativa, né, podemos dizer dessa maneira. Antes de passar para o assunto específico, ele nos faz um aviso, que são 3 tipos de textos que estão amarrados aqui, né? O capítulo 1, 2 e 9 foi escrito depois. 1, 2 e 9 é tipo o pão, né? Que você pega para você morder o sanduíche, tá? Porque o recheio é o capítulo 3 a 7, né? Vendo aí na nossa estrutura, o capítulo 3, tempo, método de abstração extensiva, espaço, movimento, congruência e objetos, né? Essa é o recheio da obra, né? Então, o natureza e pensamento, a questão da bifurcação e os conceitos físicos fundamentais, ele escreveu depois, né? Porque ele viu que não tinha ficado claro, né? Então, ele transforma o capítulo 1, 2, depois ele coloca o final, né, para dar uma amarrada, como capítulo 9. O 8, ele apareceu, se não estou enganado, no ano seguinte, quando ele deu uma palestra de resumo, né, para os alunos de química, né? Então, é um resumo para um público científico, né? Ele tentando aplicar suas teorias agora não só na física, mas também na química, tá? Então, por isso que o texto, às vezes, é um pouco truncado, porque são capítulos que são amarrados, né, posteriormente, e não necessariamente composto um livro, né, do começo, meio e fim, tá? Ele já indica no comecinho que, se você não entender a falácia da bifurcação, você não vai entender nada do texto, né? Ele não explica, né? Ele vai explicar só no capítulo 2, né? Esse vai ser o tópico, né, do nosso próximo encontro, que eu não sei quem ficou para o próximo encontro, mas quem vai fazer essa apresentação. Mas dando só um pequeno spoiler, né? Seria aquela coisa de você pensar a natureza como aquilo que produz matéria bruta, e que essa matéria bruta te entrega fatos brutos, que basta você olhar e ver e acabou, né? Esse seria o reino da natureza como algo mecânico, fechado, passivo, estático, que simplesmente é o que é e um mecanismo universal, né? A outra parte da bifurcação seria enxergar o ser humano, apenas o ser humano, como reino dos valores, né, da intenção, da vontade, da consciência e tudo mais, né? Então, você bifurca a natureza em 2 coisas. Uma natureza morta, completamente mecânica e passiva, e do outro lado, uma segunda natureza, que progressivamente vai sendo chamada de sociedade ou cultura, né, que seria o dono da vontade, o dono, né, da consciência, o dono de toda a agência que existe, né? E a proposta dele é explodir isso completamente, né? Mas como que ele vai fazer? Vamos ler o capítulo 2, né, na nossa próxima aula, tá? Mas eu acho muito importante aqui também, que é uma coisa que o Latour chama atenção, que há uma diferença muito grande entre o discurso do cientista e a prática do cientista, né? O que o cientista faz? Para o Latour e para o White, ele cria híbridos, né? Ele cria objetos, ele estuda uma realidade que tem nada a ver com ele, mas que pode ter a ver, e que ele tenta, né, várias aspas, canalizar isso para objetos híbridos, que não são nem 100% naturais, nem 100% humanos, né? São simplesmente objetos, são o que são. Um exemplo, a nossa aula agora só acontece porque alguém, né, um conjunto de pessoas criou a física quântica, que depois criou certos objetos, depois criou certos, mais outros tipos de objetos, e agora a internet é possível, a nossa aula é possível, a transmissão online é possível, né? Ou seja, essa aula aqui, ela é natural ou cultural, né? Na bifurcação, né? A resposta é nenhum dos dois, então abandone a bifurcação, né? Que aí você enxerga a aula como ela é, sem necessariamente estar restrita, né? Ou ser só natureza ou só cultura, tá? O discurso do cientista geralmente é muito ruim, muito ruim, muito ruim, tá? Peço desculpas a Evandro, peço desculpas a Estácio, as pessoas que foram nos assistir depois, mas o discurso filosófico do cientista é horrível. Primeiro, porque não tem essa obrigação de ser filósofo, primeiro passo. Segundo passo, quando ele faz filosofia freestyle, né? Jogar um monte de coisa assim, porque a partícula de Deus, o universo da casca de nós, não sei o quê. É um lixo completo a maioria dos textos filosóficos escritos por cientistas, né? O contrário também se aplica, tá? Não, tem gente que lê Hegel, por exemplo, né, que um filósofo escrevendo asneira sobre ímã, sobre cristal, uma bobagem completa. Então, assim, né, eu não quero dizer que as pessoas não podem cruzar as áreas,
mas a gente só pode cruzar as áreas quando a gente tem, né, know-how, né? Então, cientistas fazem ciência, filósofos fazem filosofia, e a gente tenta se encontrar no meio, né, com a filosofia da ciência, né? Por quê? Porque geralmente o filósofo ele não pensa sobre esses assuntos, o que é a totalidade, o que é a realidade, o que é o acesso, como é a percepção, quais são as categorias do entendimento, como que é a experiência cognitiva específica em relação a termos linguísticos, simbólicos e culturais, né? Porque essa é uma área de investigação que o cientista geralmente não está preocupado. O que ele está preocupado? Conta-gota, microscópio, telescópio, conta, né, programa do computador, é isso que interessa, né? A proposta não é discutir o que é a realidade em si, né? Infelizmente, essa bifurcação, né, essa compartimentalização, né, das universidades gerou filósofos que não entendem muito bem de ciência e os cientistas que não entendem muito bem de filosofia. Por isso que o Whitehead quer unir as coisas, né? Ele quer uma filosofia natural e uma filosofia especulativa dando as mãos, né? Primeiro, porque ele é um lógico matemático e físico, né? Tentando agora fazer filosofia usando, né, autores que são relativamente exóticos, né? Por exemplo, Samuel Alexander, ou uma leitura muito estranha que ele tem em certas figuras da filosofia. Por exemplo, muitas pessoas, quando escutam a bifurcação, lembram do Descartes, né? Mente e corpo, né? Tudo mais. Mas você pega o processo de realidade, o Descartes é um dos heróis filosóficos do Whitehead. Como assim? Não estou entendendo, né? Então, assim, a gente tem que entender por que essas coisas peculiares acontecem, né? Porque está cruzando áreas, né? Está tentando produzir uma outra coisa, que não é nem a física pura, nem a filosofia que ignora a ciência, tá? Então, o discurso do cientista, quando ele fala sobre o que ele está fazendo, muito geralmente ele ou vai descrever o seu experimento, o que é excelente, né? Ou ele vai começar a dar pitaco, assim, não, porque buraco negro é um grande ralo cósmico, e não sei o quê, e começa aquelas coisas, os textos peculiares, né? E isso gera uma dissonância muito grave, né? Então, geralmente a gente utiliza uma maneira de dizer filosoficamente as coisas que não tem nada a ver, né, com o que o cientista, especialmente o cientista depois do século XX, está fazendo, né? O cientista do século XX não está falando de substâncias escolásticas, ele não está falando da bifurcação mente-mundo, ele está produzindo objetos que não tem nada a ver com a maneira como o ser humano pensa e organiza a realidade, mas que pode ter a ver quando essas coisas se conectam. Não quer dizer que tem 100% das vezes, né? Inclusive, a gente entender como que a relação ser humano e ciência se dá, uma relação que quase sempre ela é explicada no ramo científico através da engenharia, é um engenheiro quem explica isso, mas, mais frequentemente, o pessoal da ecologia, das ciências naturais, estão também tentando, né, dizer que o ser humano tem, sim, uma interferência no mundo, por mais que não seja uma interferência no nível que os escolásticos achavam que tinham, né, mas é uma interferência tão crucial que, se a gente nega essa interferência, ela pode gerar efeitos políticos e catastróficos, né? Então, a gente está andando uma linha muito fina, né? Que é essa linha entre filosofia e ciência, né? E isso torna o livro muito difícil, né? O livro ele não é tão facilmente acessível porque ele cruza esse abismo, né? Ele está andando em cima de um fio de uma navalha, praticamente, né? Que é tentar entender como que a prática científica precisa de uma nova filosofia, né? Precisa de uma filosofia mais realista, complexa, uma filosofia mais sofisticada do que meramente repetir, né, os erros da escolástica e da modernidade, tá? Por isso eu coloquei aqui, né, para a gente encerrar essa parte introdutória geral, que é uma superação do erro do Kant, né? Kant fez vários erros na vida dele, mas o que talvez mais marca, né, a sua filosofia é achar que só existe aquilo que está dentro da experiência humana, né? O buraco negro não está na experiência humana, né? A evolução de uma espécie inteira, em milhões de anos, não está na experiência de um humano, né? O reino de um quark brigando com outro quark não está na experiência de um humano. A gente pode tentar acessar, a gente pode tentar chegar, construir uma maneira de vislumbrar essas coisas, mas não quer dizer que isso depende da gente, né? Geralmente isso reage até negativamente à presença das pessoas, né? Né, às vezes, quando você observa o sistema, ele muda a configuração, né? Uma coisa muito peculiar, né? Ou seja, a ideia de que a realidade só pode ser explicada pela totalidade da experiência humana é uma coisa, né, que os modernos achavam que era o padrão, mas que hoje, né, nas ontologias contemporâneas, nós criticamos como correlacionismo, né?
a ideia de que tudo aquilo que existe só pode existir se couber dentro da experiência humana, né? Isso é um antropocentrismo completamente arrogante, descarado, que não tem nenhuma desculpa que não seja bajular o ego de certos tipos de seres humanos, tá? Vamos lá. 2 citações para a gente começar. Primeiro, mais uma vez, a filosofia da ciência parece funcionar como um ideal remoto, que é a obtenção de algum conceito unificador capaz de enquadrar em relações determinadas, inerentes ao mesmo, tudo enquanto está disponível ao conhecimento, ao sentimento e à emoção. Isso é o que a filosofia da ciência geralmente faz. Essa é a proposta inicial, né? Vejam que essa maneira de pensar geralmente enxerga, né, esse ideal remoto como essa soma, a totalidade da experiência apenas dos seres humanos, ou os seres humanos enquanto quem é o guardião, quem é a pessoa que propaga, a pessoa que determina sempre o que o conhecimento é. Ele vai fazer algumas modificações nesse raciocínio. Ele vai fazer, primeiro, uma definição operativa, né? Claro que ele vai retomar isso aqui várias vezes, né? E revisar e tudo mais, mas ele dá para a gente uma definição operativa de natureza. Vejam aí. Natureza é aquilo que observamos pela percepção obtida através dos sentidos. Simples, básico. Nessa percepção sensível, estamos cônscios, né, conscientes, estamos cônscios de algo que não é pensamento, e que é contido em si mesmo em relação ao pensamento. Essa propriedade de ser autocontido com relação ao pensamento está na base da ciência natural. Ou seja, a ciência natural não está falando da consciência. Ela usa consciência, né? Você, pensa aí, você está atrasado para ir para o trabalho. Você usa o táxi, o Uber, para chegar no trabalho. O Uber não é o trabalho, né? Então, veja, você usa a consciência para chegar em algo que é autocontido em relação ao pensamento. Significa que a natureza pode ser concebida como um sistema fechado, cujas relações mútuas prescindem da expressão do fato de que se pensa acerca das mesmas, né? Vamos lá, a órbita de Júpiter não depende do astrônomo. Ele pode olhar essa coisa, perceber sensivelmente o que está acontecendo, criar as contas, os cálculos, para poder dizer, eu estou aqui tentando trazer um desenho, né, útil sobre a órbita de Júpiter. Mas esse desenho aqui não é a órbita de Júpiter, né? O Latour, ele gosta muito do exemplo do Monte Aguile, né? O Monte Aguile é um monte, né, que as pessoas na França gostam de escalar, né? Na França, não sei se é na França, não, Suíça, na Europa, né? E tem os mapas, né, das trilhas para você escalar esse monte, né? E ele fala, né, a modernidade confunde o mapa com a realidade, né? Fala, não, porque o mapa é o que eu consigo ver com clareza e distinção. Mas na hora de escalar o Monte Aguile, tu vai se ferrar pra caramba, né? Vai escorregar. E ele fala, você congela os dedos quando você chega no topo do Monte Aguile, né? Não quando você segura o mapa, né? Então, isso não é uma coisa que deveria ser assim tão complexa de ser entendida, né? Mas a modernidade inventou tanta firula filosófica, né, que isso acaba atrapalhando, né, a maneira como o cientista vê o mundo, né? E aí o cientista, ele, né, acabou desistindo da filosofia e foi simplesmente fazer, né, as contas lá de termodinâmica, de geologia, do Monte Aguirre, ponto final, né? Quando nós estamos falando, portanto, de ciência nesse sentido do White, nós estamos dizendo sobre uma natureza autocontida. Vou lançar a braba polêmica aqui para vocês. Qual seria? Quero ouvir vocês no final, tá? Eu vou fazer a exposição, no final a gente vai debater, tá? Qual a opinião de vocês em relação a essa natureza autocontida e a noção de coisa em si? Vou deixar vocês pensando sobre isso aí até no final, tá? Vamos lá. O que significa esse tipo de raciocínio? Significa que nós estamos estudando um tipo de filosofia, um tipo de natureza que, muito frequentemente, não está restrita à maneira como as pessoas enxergam a natureza. Outra forma de dizer que a natureza não precisa da gente. A natureza tem nenhuma necessidade de ter o ser humano observando ou deixando de observar. Quando o ser humano intervém, isso se transforma em outro tipo de fato. Nós vamos ver aqui o conceito dele de fato e por que isso é importante na concepção da filosofia dele. Tá?
Vamos chamar aqui, de maneira muito simples, de correlacionismo, correlativismo, como vocês preferirem, né? Essa noção de que ser e pensamento são confundidos, né? A ideia de que pensar o mundo é conhecer o mundo, né? O mundo ele mesmo, o mundo tal como ele é, assim como ele é dado nas estruturas do pensamento humano, né? Aqui nós estamos separando. O buraco negro tem nada a ver com a gente e ele não tem que ter nada a ver com a gente. Esse é o ponto fundamental. A natureza não tem que ter a ver com nenhum tipo de observação. Mas quando a observação aparece, ela se torna um fato dentro de outros fatos. A gente vai, né, ver como essas noções de contextos e, né, camadas pode ser útil aqui para a gente. Primeira coisa importante, essa diferenciação que ele promove entre o pensamento homogêneo e o pensamento heterogêneo. O homogêneo é aquele que se mistura com a natureza normalmente, né? Pensa, aqui tem água, eu jogo mais água, o que eu tenho? Água, né? Veja que ele está dizendo que o pensamento tem algo de natural. Perceberam? Existe um tipo de pensamento homogêneo, que ele se mistura com a realidade e fala, estou vendo coisa, estou vendo o sol, estou estudando a terra, estou estudando uma floresta, né? Ele simplesmente se mistura, digamos assim, com aquilo que existe, sem necessariamente estar restrito, né, a uma coisa muito estranha, não sei. Um outro tipo de percepção seria a percepção que nos vem a partir do pensamento heterogêneo. Hétero de outro, né? Então, você está pensando outra coisa que não um mundo pragmático comum, né? Seria quando você começa a pensar sobre o próprio pensamento. Você começa a pensar, quanto que o pensamento interfere naquilo que você está pensando, né? Isso não é só o cientista que faz, isso também é a terapia, né? A terapia é isso, né? Você pensar sobre o pensamento. Por que será que eu estou pensando o que eu estou pensando dessa maneira quando eu pensei? Né? Percebe que começa a ficar meio embolado, né? Mas é importante, o pensamento heterogêneo, ele consegue nos dar essa visão, digamos assim, mais comum, né? De que o pensamento pode, de fato, interferir nas coisas, mas que ele não necessariamente tem que interferir nas coisas, tá? Então, quando a gente está pensando de forma heterogênea, uma forma esquisita, essa forma esquisita ela pode dar certo ou errado, né? A forma certa seria o pensamento que nós poderíamos chamar aqui de crítico, pensamento especulativo, pensamento, né, científico, né? É quando você tenta pensar sobre o pensamento de uma forma mais organizada. Mas é muito raro que isso aconteça, né? A coisa mais comum de acontecer quando esse tipo de raciocínio acontece é ansiedade, né? A pessoa fica doida e começa a ver coisa onde não existe, né? Existe outro filósofo chamado Nicolai Hartmann que faz a mesmíssima distinção. Ele chama de intuição reta, né, da pessoa que observa, para algo que está lá fora no mundo. E intenção oblíqua, né, que é o pensamento, pensando, o pensamento que pensa, o pensamento, a condição do pensamento, e fica, né, entrando, né, nesse loop interno. O Hartmann também faz a mesma observação, de que a intuição oblíqua tem grandíssima chance de dar errado, né? E, como ele é um alemão, ele acha que só o Kant conseguiu fazer uma boa intuição oblíqua, mas depois ele vem e critica o Kant. Então, assim, há de se perguntar quem conseguiu fazer uma boa intuição oblíqua para essas pessoas. O pensamento heterogêneo, ou a intuição oblíqua, portanto, ele se transforma também, digamos assim, num problema que a gente precisa de lidar, que é o papel da consciência na observação do mundo, né? O mundo, portanto, não precisa de consciência, cadê Estácio? O mundo não precisa de consciência, mas quando a consciência aparece, ela se torna um fator interessante, um fator relevante. Vamos ver o que isso quer dizer no decorrer aqui da construção do argumento. Para a gente começar, né, vamos falar muito brevemente sobre a tal da percepção sensível. Na percepção sensível, a natureza é revelada como um conjunto de coisas, de entidades, com relações entre elas mesmas, né? E essas relações podem ser expressadas com referência ao pensamento, à mente ou ao observador, né? Agora, veja, quando nós estamos pensando sobre percepção sensível, é como se a gente estivesse pensando em neurociência, em partes mecânicas, em uma apresentação, a luz entrando no seu olho para que você veja a minha cara, né? Ou seja, aqui nós estamos falando de como que essa percepção constrói-se de forma causalmente eficiente em um mundo real,
mundo concreto. Você está percebendo alguma coisa especificamente. Quando nós estamos falando em sense awareness, né, que o tradutor pegou como apreensão sensível, né, a apreensão sensível é quando você percebe que está percebendo. Né? Você começa a falar, não, eu estou percebendo isto, eu estou percebendo aquilo, e isto é diferente daquilo, isso aqui é assim, isso aqui é daquilo outro. Veja que um anda colado no outro. Né? Não é necessário que você perceba percepção 100% da sua vida, isso não é obrigatório. Você percebe coisas, né? Tem um carro, né? Você olha assim, o carro passou, então você pode atravessar a rua, né? Você não fica pensando, qual é o conceito de trânsito. Não, as pessoas geralmente não fazem isso. Ou seja, a apreensão sensível, geralmente você está pensando como que isso funciona, como que está acontecendo, como que eu posso entender esse tipo de raciocínio, né? E a partir da apreensão sensível, que está muito próxima da percepção, você pode começar a refletir sobre certos tipos de questões. Ele coloca assim, quando um pensamento é homogêneo, né, quando ele está só misturado com o mundo normal, digamos assim, isso exclui o pensamento estético, o pensamento moral, por exemplo, né, porque você simplesmente vai trombando nas coisas do dia a dia. Você só vai vendo, se isso é bonito ou feio, se isso é moral, se isso é imoral, se isso é belo. Não é uma coisa que necessariamente faz parte da constituição da percepção sensível. Né? A percepção sensível ela pode evoluir para esse tipo de raciocínio, e isso vai acontecer quando a gente começa a fixar a nossa atenção. Isso aqui eu chamo a atenção, essa noção de fixação, porque o fluxo da experiência é geralmente caótico. Geralmente caótico. A maneira como as pessoas tentam controlar, reduzir, colocar nas caixinhas, né, esses tipos de percepções, geralmente dá trabalho, as pessoas não vão concordar, outras vão brigar, outras vão achar bom, vão achar ruim. Então, a gente precisa dar um passo atrás e tentar entender como que é possível a produção de juízos específicos sobre a natureza, e esses juízos específicos não vão poder lidar com uma leitura tradicional do objeto, que é algo simplesmente estático, morto e passivo. Né? Na física, a gente sempre faz aquelas contas, né? Desenha um plano, desenha uma caixinha aleatória e aplica uma força. Né? Nesse esquema, o objeto não tem nenhuma relevância, né? Se esse objeto é uma caixa de sapato ou se é uma bomba de urânio, não tem nenhuma relevância. Interessa a força, interessa não sei o quê, o plano, calcule lá a churana, né? Isso, né, precisa ser um pouco mais sofisticado. Isso vai ser sofisticado quando a gente entende essa noção da natureza como algo fechado à mente. Vamos tentar ver o que ele quer dizer com isso. Esse fechamento não significa isolamento completo e imunidade. O Sloterdijk, ele gosta de escrever, né, sobre a noção de imunidade política, né, de que existiriam grupos políticos imunes à crítica, né, como que isso é muito moralmente perigoso e tudo mais. Mas aqui a imunidade também pode ser um termo importante para a gente, porque você tem uma imunidade epistemológica, né? E é uma relação que é um pouco difícil de ser entendida, porque as coisas existirem não depende do ser humano. Quando o ser humano existe e tenta conhecer as coisas, isso se torna um fator entre outros tipos de fatores, né? Então, tem uma interferência, mas não é uma interferência necessária, né? É uma relação contingente entre percepção, quem percebe, e alguma coisa que está sendo percebida, né? Por isso que a nossa primeira parada é a noção simples de coisa, né? No latim é res, né? E no inglês ele coloca o it, ele não coloca nem o this, porque o this já é indexical, né? Ele já está apontando para uma coisa, tentando colocar esse movimento, tipo aqui, ali, cima, baixo, dentro, fora, como se fosse um vetor, né? O it é simplesmente um it, né? Você nem sabe o que é que esse it quer dizer, né? Esse it ele é simplesmente um ideal simples, especulativamente demonstrável. Você pode mostrar, pensar, refletir, falar isso. É o famoso X da matemática, né? O X da matemática é essa entidade simplesmente especulativa. É o X da questão. Você está tentando entender que porra é essa, né?
que é esse X da questão? Esse X da questão ele é fechado para a mente no sentido que ele não é necessariamente determinado por uma relação cognitiva, mas que ele pode entrar em relação com a cognição e ter algum tipo de modificação. Mas isso não é a regra. Quando isso acontece, isso deve ser explicado. Tá? E aqui a gente chega num momento interessante que você mostra como que esse it, essa res, essa coisa simples, sei lá que ela for, ela nunca é simplesmente algo simples, seja lá o que ele for. Né? É um preceito interessante que ele trabalha no princípio matemática, né? De que mesmo coisas simples como o número 1 ou um ponto, né? Ele demora 280 e tantas páginas para chegar, para falar que o mais um é 2. Né? Acho que é 300 não sei quantas páginas, e fala assim, portanto, fica demonstrado que o mais um é 2. Né? Então, mesmo coisas extremamente simplíssimas, né, tipo um ponto ou uma adição de coisas muito simples, na verdade, precisa de uma relação, do complexo relacional de outras entidades para que isso seja aquilo que essa coisa especificamente é. Ele escreve assim, pensando nessas entidades como algo que é eleito meramente em função da demonstração especulativa, que também é irrelevante para a proposição que você vai fazer sobre isso. Né? Mas veja, sem essa vagueza desse it, que você sabe o que é, sabe que ele tem relações ao redor dele, mas que você está tentando estudar esse it. Essa vagueza inicial, ela é extremamente importante para a comunicação. Se eu falo assim, pega para mim um copo, não precisa ser este copo, pode ser outro copo, pode ser um copo plástico, pode ser o que for. Mas para a comunicação funcionar, eu não posso ficar no reino da mera percepção sensível. Percebe? Tem que ter um tipo específico de realidade que não é necessariamente redutível à percepção sensível. Nós poderíamos chamar isso aqui de complexo de linguagem, mas não vai ser só linguagem. Nós vamos ver que tem outras coisas envolvidas também. Tá? Então, para você fazer proposições científicas sobre aquilo que existe, você não pode simplesmente isolar a coisa do universo inteiro, pensar que é só uma caixinha que se move no espaço absoluto. Né? Nós vamos ver como que ele tem um horror desse conceito. Né? Mas você pega essa coisa, esse indeterminado, esse it, né, essa res, e você fala, olha, estou tentando determinar numa zona, vejam só, uma zona específica de vagueza, que é essa vagueza aqui, não é essa vagueza de cá, né? Uma zona específica de vagueza, como que essa coisa aqui entra em relações com outras coisas. A partir dessa descrição de relações, eu posso tentar entender o que é esse objeto, o que é esta coisa, o que é aquilo que eu estou analisando. Ele chama isso de complexo auxiliar, né? Esse complexo auxiliar ele é interessante porque ele faz o quê? Ele auxilia o quê? A construção dessa entidade. Construção não é uma boa palavra, né? Virou uma palavra tão, como é que fala? Feia, né? Hoje em dia, né? Mas o estabelecimento do X que você está tentando estudar, né? É interessante que aqui ele está fazendo dando uma não é bem uma resposta, né? Eu diria ele está ressoando uma preocupação que é muito comum, né, na filosofia hegeliana, que é a noção de certeza sensível, né, de que é só um aí, um simples isso aí. E ele está dizendo, essa pura demonstração ela é impossível, né, mesmo que seja em algo completamente idealizado do pensamento. Aí ele escreve assim, a impossibilidade prática da pura demonstração é uma dificuldade que se manifesta na comunicação do pensamento e na retenção do pensamento, né, da memória, você aprendeu alguma coisa. Em outras palavras, uma proposição acerca de um fato particular da natureza não pode ser expressa a outros e tampouco retida para suas considerações repetidas, sem a ajuda de complexos auxiliares que lhes são irrelevantes. Olha que loucura, ele está dizendo para a gente que a vagueza e a irrelevância são partes constitutivas do estudo, daquilo que você está investigando, daquilo que você está prestando atenção. Acho que você nunca presta atenção em um fato isolado. Você sempre presta atenção a uma região da realidade. E, ao redor dessa região, um complexo auxiliar de coisas que são vagas e irrelevantes, mas que criam, outra palavra feia, criam um certo contexto para o aparecimento, para o surgimento e para o dia a dia da vida dessa it, dessa res, que você está utilizando como seu objeto de estudo. Né?
Aqui está dizendo para a gente que o começo da percepção nunca é claro, distinto, simples, de um fato bruto, praticamente já todo empacotadinho, né? Ele diz para a gente que o começo da percepção sempre é estranho, né? Faço a referência que é o realismo estranho, do Harman, né? Então, Graham Harman, ele escreve, né, o realismo estranho, para falar sobre Lovecraft, né? Que é um autor que eu acho que o Whitehead ia gostar bastante se ele tivesse lido, né? Mas acho que ele não lia essas coisas. Aliás, acho que... Ah, não, ele morreu? Acho que o Lovecraft morreu pouco antes, né? Não sei. Enfim, a ideia é a seguinte, para ficar um pouco menos confuso. Tem um velho debate na filosofia francesa do Bergson contra o David Hume, né? O David Hume, famosamente, né, escreve nos seus textos, né, de que o grande mistério daquilo que existe é como que a gente associa uma percepção à outra. Porque no empirismo e no racionalismo clássicos, né, dos desandos da filosofia moderna, acha que você vê, aqui está futucando o Russell, o David Hume, né? Essa galera pensa que você enxerga qualidades simples e puras para você fazer uma lista de descrições definidas, né? Então você não vê a maçã, você vê o vermelho, ela é redonda, ela tem um brilho, ela tem um sabor específico, né? Aí o Hume falava, eu não sei como que acontece a associação dessas ideias, que são ideias diferentes, né? Ser redondo não quer dizer que é vermelho, mas a maçã é redonda, vermelha, tananã, tananã. Aí o Hume ficava, como será que eu faço a associação dessas ideias, né? Aí o Kant é convencido por esse argumento, né? E fala assim, sabe como que eu faço? É uma síntese do múltiplo dentro da cabeça do sujeito. Então, a maçã em si não existe, a maçã em si é só um fenômeno que apareceu para minha cabeça. O Whitehead fala, vocês são lunáticos, né? Nós estamos aqui pensando o oposto. Nenhuma percepção é clara e distinta. Nem a percepção matemática mais avançada do universo sempre tem um complexo auxiliar de coisas que não apenas criam o seu contexto, mas que carregam vagueza e irrelevância ao mesmo tempo. Não existe percepção clara e distinta de porra nenhuma. O que acontece? A produção eficiente, causalmente eficiente da percepção, te traz não apenas o X que você está tentando estudar, mas esse complexo auxiliar de um monte de coisas que você não sabe se isso é relevante ou irrelevante. Isso chama assemblagem. O que é a assemblagem nesse sentido? Quando você está entendendo que tem um monte de dados, de coisas, de percepções, de ideias, coisas são vagas, coisas que funcionam, que não funcionam, mas que você está com esse bloco. O que é que você faz com esse bloco? Aqui eu usar na metáfora do Bergson, que é uma metáfora que eu acho bem mais fácil, né? Que é, você pega esse amálgama de tantas coisas e o problema não é associar ideias, é dissociar coisas. A construção do objeto científico, para começo de questão, é um processo de dissociação, e não de associação de ideias. É quando você pegasse um bloco, você tem que ir dilapidando, lavando, aí você vai fazer o polimento, aí você fica com a estátua de jade, né? Mas o bloco de jade é um troço horroroso, completamente disforme, um trem completamente esquisito, né? Você tem que pegar, tem que limpar, tem que fazer não sei o quê, né? Então, o Bergson, ele dizia isso de forma um pouco mais clara, né? De que o grande mistério não é... O grande mistério é como que alguém como Hume, né? Virou filósofo, né? Mas o grande mistério é como que, né, a gente faz a dissociação de ideias, como que a gente limpa, como que a gente transforma aquilo que apareceu em um fato. Ele está dizendo para a gente, Latour vai dizer a mesma coisa, né, algumas décadas depois, de que o fato precisa ser construído, estabelecido, estabilizado, produzido. É fato que o spin do elétron é para não sei qual lugar. Este fato precisa ser produzido, construído, humano e mundo. Estou falando assim porque a gente ainda está meio bifurcado, né? Mas é humano e mundo, é você e o elétron, você e o laboratório, você e a carga elétrica, você e o microscópio eletrônico. Tudo isso é o complexo auxiliar na produção de um fato específico.
Essa produção, portanto, de um fato específico não é a revelação de uma entidade abstrata, completamente isolada do universo. Isso não existe. Tá? Essa é a noção que ele vai chamar de atualidade vácua, né? De que teria uma coisa completamente isolada de todo o universo, porque eu isolei na minha filosofia analítica aqui um negócio que é completamente puro e simples. Fala, esta é uma abstração inútil. Ele está falando que a filosofia que o Russell está fazendo, e seus comparsas, né, é uma filosofia, diga comigo, inútil, porque ela é fundada no objeto inexistente, que é uma entidade completamente vazia de todas as coisas, porque ela é o que ela é, por isolamento lógico absoluto completo. Né? Não é possível. Seguindo. Aqui, gente, é importante a gente entender esse passo que ele vai fazer, porque ele é o começo da nossa discussão, também no processo de realidade, tá? Que é dessa noção de uma apreensão sensível muito vaga para a construção de uma entidade. Entidade aqui não é necessariamente uma entidade matemática, uma entidade gramatical, mas é mais fácil a gente entender a entidade como algo conceitual ou formal, que ele depois vai começar a chamar de objetos eternos, né? Mas não é só aquilo que é matemático, tá? Vamos ver aqui os exemplos que ele vai trazer para a gente. Há uma conexão aqui direta com a noção de causalidade ou causação eficiente. Esse é um termo que ele aparece no processo de realidade, quando ele está tentando descrever como que a percepção aparece, né? Para ele, Hume, a pior coisa que existiu na filosofia, e o Kant, a pior resposta à pior coisa que já existiu da filosofia. Né? Então, Kant e Hume geralmente são os vilões, né, dos textos do White. Por que ele tem esse pavor? Porque o Hume, né, ele dizia, nada me prova que uma bolinha que bate na outra entra em movimento por causa do movimento da primeira bola, né, de sinuca, né, tuk-tuk, né? E ele fala, Hume, não via causalidade. Eu até limpei a minha lente do meu óculos, né? Não via causalidade. Eu vi bola 1, instante 1. Depois, bola 2, instante 2. Depois a bola 2 mexeu, instante 3. Né? E o Bergson e White dizem, a percepção não funciona assim. A percepção é um processo. O processo da percepção é causação eficiente nos seus órgãos sensoriais. A causação eficiente nos seus órgãos sensoriais não depende da percepção consciente daquilo que está acontecendo ou não. Então, você pode ver a bolinha batendo na outra bolinha sem sequer pensar acerca desse raciocínio. Tá? Então, essa noção de causação eficiente inverte o problema do Hume. Né? O Hume dizia para a gente coisas, por exemplo, de que eu não percebo a causação, logo ela não existe, ela só ocorre um hábito da minha cabeça. Né? O White diz o contrário, fala, não, eu só percebo porque existe causação eficiente. Né? Um momento angular, conservação de momento linear, percepção, a luz bateu lá, entrou aqui, eu consegui refletir e pensar um exemplo matemático de uma bolinha de bilhar batendo na outra, uma bolinha de sinuca batendo na outra. Né? Ou seja, isso só se torna possível de ser produzido enquanto fato por causa da causação eficiente da percepção sensível, que se doa para a apreensão, que agora vai nos levar à construção dos 3 fatos importantes, né? Os 3 tópicos mais importantes. Fato, fator, realidade. Vamos lá. Fato é o termo indiferenciado da apreensão sensível. Lembrando, a apreensão sensível, quando você está pensando, eu estou percebendo essa parada aqui, esse X. De novo, isso vem como uma amálgama, isso vem como um bloco, como uma tranqueira, ou uma assemblagem, isso aqui é ser chique, né? Vem com uma tranqueira. Essa tranqueira é o fato. O fato não vem bonitinho. O fato bruto, né? Que só levantar o véu, né? Como é que é aquela palhaçada do Heidegger? A Letéia, né? Levanta o véu assim e vê. Né? Isso não existe. Isso é coisa de gente doida, tá? O fato, portanto, ele aparece para a gente como algo indiferenciado na apreensão sensível. O aparecimento do fato indiferenciado na apreensão sensível é uma maneira de você falar intuição, tá? O Kant, ele usa intuição no sentido muito intelectual, né? Aqui, eu diria que é uma intuição, provavelmente por isso que ele gosta do Cartésio, né? O Renato Cartésio, né? O Descartes, o John Locke, né? Antes do Kant, as pessoas tinham uma noção de intuição
que é mais intuitiva, né? Que é tipo assim, uma coisa que vem, né? Não é uma coisa necessariamente guiada por uma razão específica, né? Uma coisa que vem, né? Por exemplo, a intuição que você tem de que tem alguém olhando para você. E você nem sabe quem é. Você fica incomodado. Né? Então, essa apreensão sensível indiferenciada, você está vendo alguma coisa, estou sendo seguido, alguém está me observando, né? Está acontecendo alguma coisa. Eu não sei o que é, mas está acontecendo alguma coisa. Então, veja, fato, para ele, é o oposto do fato na filosofia analítica, né? De que é uma coisa simples, direta, reta, aqui, é B igual a C, piriri. Fala, não, isso aí você começou da ordem errada, já começou errado. Quando você começa a refletir acerca do fato, você consegue produzir com a natureza uma noção de fator. O fator é o que faz o fato. Por exemplo, tem alguém me perseguindo, eu penso fulano de tal, quer roubar a minha carteira, né? É não sei quem que está olhando para mim porque me achou muito maravilhoso. É alguém que está olhando para mim e fala, esse aí, filha da puta. Então, assim, você tenta descobrir quais são os fatores da produção daquele fato. Na metáfora do Bergson, né, é quando você começa a dilapidar o amálgama, o bloco da percepção que você vai tentar limpar, né, para entender como que isso chegou dessa maneira, né, como que isso aqui é deste caso específico. Quando você consegue diferenciar elementos do fato, esses elementos do fato, na consciência, na abstração, no reino sociocultural da realidade, né, você começa a conseguir pensar sobre entidades que são fatores em função enquanto termos do pensamento. Então, vamos lá. Um fato. Pense aí. Um fato é um evento da atitude natural. Eu gosto de pensar dessa maneira, né? Fatos acontecem, né? Cai uma árvore, você tropeça na pedra, você olha para uma pessoa e fala, você fala assim, que horror, né? É um fato. Acontece coisas no mundo. É uma causação eficiente que já está acontecendo, né, no pano de fundo da realidade. Antes mesmo de você perceber. De novo, consciência não tem nenhuma relevância para a realidade. Pode ter quando a consciência se tornar um fator. Antes disso, não tem nenhuma relevância para a realidade. Outro passo. Fator é a formação da apreensão sensível. Veja, essa apreensão sensível é irrelevante se você tem um conceito meramente mentalista, né? Porque você tem que pensar fatores concretos. Tem alguém te perseguindo, essa pessoa tem uma motivação, ela quer roubar a sua carteira, ela quer fazer alguma coisa com você, né? Então, esse fator não pode ser exclusivamente mental e não pode ser exclusivamente consciente, racional, lógico, maravilha e piriri, né? Que isso é uma mitologia moderna. Veja, o fator começa com uma apreensão sobre os fatores, começa algo lentamente cru, né? Fatos muito selvagens, que você não sabe ainda o que é relevante, o que é irrelevante, o que é vago, né? Mas aí você começa a ser minerado, né? Você começa a tentar tratar esse tipo de fato, produzindo fatores isolados. Por exemplo, essa pessoa está passando fome e quer me roubar. Essa pessoa quer me roubar porque acha que eu sou um alvo fácil. A pessoa quer me roubar porque, não sei, porque não tem câmera vigilando, né? Nenhum desses fatores é mentalista, percebe? Quando a entidade pode ser comunicada, por exemplo, a pessoa quer me roubar porque é um ladrão profissional. Ou a pessoa quer me roubar porque é cleptomaníaca. Ou a pessoa quer me roubar porque, fala aí, porque está passando fome, né? Quando você começa a explicar, o que significa explicar? Isso aqui é muito legal. Você oferece entidades abstratas. Fome, cleptomania. Qual foi o primeiro? Falei, não sei. A pessoa está com fome, tá? Enfim, né? Você oferece entidades específicas que vão entrar na comunicação. Então, veja, a entidade já é algo muito, muito polido, muito diminuído na sua complexidade interna, né? Então, você fala assim, por que o roubo existe? Porque as pessoas passam fome. Isso é uma produção intelectual, consciente, né, que coloca isso para ser, né, pensado na sociedade, mas isso não explica necessariamente todos os elementos dos fatores
e nem o fato que precisa de vagueza e incerteza para ser considerado um fato. Então, o fato de ser roubado não tem necessariamente a ver só com as pessoas serem cleptomaníacas. Pode ter várias outras coisas envolvidas, né? Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo recentemente, porque eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, a lua está muito bonita hoje, aí tira a foto da lua, né? E qual que seria o fato? A noite com o luar, né? É um fato genérico, percebe? É um fato que é vago, incerto, que não interessa qual noite que é, não interessa, né? Noite com luar. Qual é o fator? Apreensão estética da lua cheia, branca, refletindo a luz solar de uma forma muito linda e encantadora. Qual que é a entidade que é produzida? É a fotografia da lua, né? Que todo mundo sabe que é uma merda, né? Você tira a foto da lua, vem um negócio horrível, né? Se transforma aqui numa coisa horrível. O que o Whitehead está falando? Ele está falando para a gente que a produção de entidades intelectuais ou racionais é pobre. A produção do discurso racional consciente acerca daquilo que existe é pobre. Ou seja, para que a gente sofistique o discurso sobre entidades científicas, nós vamos tentar que nos aproximar muito mais da produção de fatos e fatores do que necessariamente, né, de uma mera enunciação de entidades. A mera enunciação de entidades pode ser bom na hora de você pregar a etiqueta, né? Roubo, furto, cleptomania, né? Mas a produção dessas entidades, ela geralmente é um empobrecimento da capacidade perceptiva, né? Então, a interação entre essas três coisas é a chave, né, para você destravar as coisas. É você conseguir ter uma descrição, ou uma percepção, ou uma ideia, né, de como transformar fatos e fatores em algo mais complexo, mais denso, mais sofisticado. Então, é um realismo mais complexo. Porque o ponto não é simplesmente bater o olho e ver. Porque o bater o olho e ver é confuso. O fato ele tem que ter vagueza, ele tem que ser um pouco estranho. É necessário que ele seja esquisito. Como que você faz isso? Você introduz incertezas, estranhezas na hora de você criar um relato acerca de entidades, por exemplo, né? A produção desse relatório científico sobre o que é, para que isso seja filosoficamente importante, não pode sacrificar nenhuma dessas três coisas, né? O fato, o fator e a entidade. Por mais que a entidade seja simples, né? Ela seja uma coisa muito, né, assim, fome, né? Beleza, mas pode ajudar alguma coisa na hora de você, né, ser mais entendido ou menos entendido, né? E aqui é importante entender que a percepção que o Whitehead está chamando a atenção para a gente não é uma percepção meramente subjetiva, né? Eu disse para vocês, tem alguém querendo te roubar, né? Apesar se a pessoa está pensando, não interessa, fulano está vindo te roubar, né? Isso é um dado objetivo da realidade. Esse dado objetivo da realidade, portanto, não pode ser reduzido nem ao mero mentalismo do ladrão, nem ao mero mentalismo da pessoa, da vítima, né? Existem outros fatores de luz, iluminação, localização, pressão social, não sei o quê, cleptomania. Tem um monte de coisas que podem estar envolvidas quando você vai analisar esse fato, eu fui roubado na hora tal, né? Esse fato, portanto, não pode ser reduzido, né, a uma coisa muito de entidades muito abstratas, né? A entidade abstrata aparece, mas tentando elucidar fatos e fatores. Por que eu estou dizendo isso? Whitehead, né, como eu disse para vocês, não vem da história da filosofia. A história da filosofia dele não é muito sofisticada, né? O Descartes criou uma separação que entra, né, para a filosofia moderna, que é entre qualidades primárias e secundárias, né? No capítulo que a gente está analisando, o Whitehead critica isso, né? Mas eu não sei se ele percebeu que é o herói dele que criou isso, né? A qualidade primária seria algo matemático, seria algo, né, por exemplo, o peso, seria a extensão, né? Que é uma mera percepção direta, e a qualidade secundária seria o gosto, a apreensão mais estética, ou uma coisa, não sei, que depende da cabeça do observador.
O Whitehead rejeita isso. Primeiro, porque ele rejeita a bifurcação mente e mundo, né? Como a gente já sabe disso. Segundo, porque a noção da qualidade primária e secundária depende de qualidades. Qualidades são percebidas. Se não tem uma percepção sensível, não tem como você começar o processo cognitivo. A percepção sensível ela é importante. A produção da abstração é também importante. A gente não abre mão de nenhuma nem da outra. A gente precisa de modular como que isso vai acontecer no caso concreto. Mas veja, ele faz uma pergunta que é importante, né? Não há motivos para você desconfiar dos sentidos que perceberam que essa garrafa tem 500 ml e pensar que essa garrafa tem um formato cilíndrico, que ela tem uns negócios aqui, que ela é azul. Ele está dizendo, ambas são percepções. A diferenciação entre primário e secundário é irrelevante, porque ambas são percepções. Isso é importante, tá? Então, essa noção de que você percebe, independentemente de ser algo físico ou conceitual, é muito importante para ele. Depois ele vai separar nominalmente, mas a percepção sempre acaba envolvendo ou uma questão física ou físico com conceitual ao mesmo tempo. Não existe uma coisa que é simplesmente isolada do universo inteiro com uma mera abstração. E agora o momento, né, que eu acho maravilhoso, que ele diz assim para a gente, a estrutura do complexo natural jamais pode ser completada em pensamento, né, porque a entidade já é um podó, já podou, né, já lixou. O que sobrou conceitualmente é muito vago, não, ao contrário, né, muito específico e não tem a vagueza necessária do mundo concreto, né. Da mesma forma como os fatores de um fato jamais podem ser exauridos na apreensão sensível. A inexauribilidade é um caráter essencial do nosso conhecimento da natureza. A natureza nunca é esgotada na apreensão sensível. Nunca. Ademais, a natureza não exaure a matéria destinada ao pensamento. Ou seja, existem pensamentos que não ocorreriam em nenhum pensamento homogêneo sobre a natureza. Né? Isso aqui é importantíssimo porque mostra para a gente que não tem paralelismo mente-mundo. Né? A mente faz parte do mundo. O mundo está nem aí para a mente. Pode ter, pode não ter. Quando tem, vira um fator que precisa ser explicado. Mas não é necessário para a própria existência do objeto que você está estudando. Existência automática, né? Importância automática. Isso nos mostra, né, mais um paralelo interessante, né, entre o Whitehead e o Hartmann, né, que o Hartmann diz, existe um ser que você está estudando, né, tem coisas desse ser que você sabe que está lá, mas que você não entende, né, que uma parte que você sabe, que não sabe bem o que significa, que ele chamava de transobjetivo, né, e tem coisas no objeto que você sequer sabe que não sabe, né. Por exemplo, fala aí, o Isaac Newton nem sabia o que era a internet. Ele nem sabia que ele não sabia. Percebe? Porque para você chegar na internet, tem que ter inventado, né? A rede elétrica, né? A rede elétrica existia, alguém tinha que pensar na eletrônica, alguém tinha que pensar na máquina de Turing, depois alguém tinha que inventar o computador, depois tinha que inventar a internet, né? Então, se você olha retrospectivamente na história da ciência, internet é um transe inteligível para o Isaac Newton. Não quer dizer que ela já existia, quer dizer que ela precisava ser construída. Precisava ser transformada em fato, com fatores e entidades, transformando algo chamado internet. Né? Então, a noção de internet é uma coisa completamente transinteligível para a física newtoniana, por exemplo. Né? Ou seja, o transobjetivo é o que você sabe que não sabe. Né? Aquela parte que você não sabe explicar. Por exemplo, nós aqui, né? Isso, porque o Whitehead, não sei o quê, é muito difícil. Eu sei que tem um livro, mas eu não sei o que é, né? Então, vamos tentar estudar, né? O transinteligível é aquilo que a gente nem sabe que não sabe. Isso também faz parte daquela noção de vagueza, né? E aquela noção de hipóteses, daquele complexo auxiliar de coisas ao redor dos fatos. Importante agora, né? Uma equaçãozinha interessante. De novo, o processo de discriminação, quer dizer, de separação, de diferenciação. Pensa no Bergson dilapidando o bloco de jade. Né? O processo de discriminação na apreensão sensível tem duas fases. Primeiro, a discriminação de um fato em partes, né? Quais são as partes? Né? E a discriminação de qualquer parte de um fato enquanto exibição de relações para com as entidades que não são parte do fato.
Nossa, que estranho. Pensa o ser humano. O ser humano é um negócio. Você separou sistema digestivo, nervoso, muscular, esquelético. Aí você pensa a ideia de fome. Você não vê a fome, mas o sistema digestivo tem uma relação com essa entidade, não tem? Fome. Percebe? Então você consegue entender como que natureza e conceito, fatos e ideias estão sempre imiscuídos e embrenhados na realidade whiteheadiana, né? Em outras palavras, o fato imediato para a apreensão é a ocorrência da natureza. Então, quando acontece um fato de fome, não é só a minha fome, mas fome, articula com a fome da África, a fome que Júlio César sentiu quando ele foi capturado por piratas. Então, o universo inteiro é como se ele fosse dado nessa ocorrência. Mas ele é dado como uma forma vaga, incerta, essa coisa um pouco nebulosa, né? E aí a gente tem que restringir esse fato agora, né? Pense agora, a natureza enquanto esse evento presente a essa apreensão sensível aqui agora é algo passageiro, né? Mas você pode tentar delimitar. O fato fundamental para a apreensão sensível é o evento. A totalidade desse evento é discriminada em eventos parciais, né? Só que o evento ele funciona como uma categoria que unifica, né? Fato, fator, entidade, né? Por isso que muita gente fala, Whitehead é a física dos eventos, tá? Mas o que isso quer dizer, né? Você estuda fato, que é esse indiferenciado, né? Vago, fatores que constituem para esse fato aqui em específico, e as entidades conceituais ou abstratas que interferem na produção dessa coisa aqui específica, né? Aí você consegue produzir um evento. Por exemplo, o evento surgimento da vida na Terra, o evento queda do Muro de Berlim, né? Você consegue produzir esses eventos e vendo como se fossem as ondas, né, de efeitos que esses eventos deixam no mundo concreto, né? É importante que isso não é tudo, né? Sim, você pode perceber, portanto, no evento coisas que são abstratas, né? Por exemplo, o azul celeste do céu, né? Mas o azul celeste do céu só faz sentido se for um azul do céu, né? Um azul celeste é uma outra coisa que não é do céu celeste. Você está pegando essa entidade abstrata e colocando de uma outra maneira. Você vai ter que produzir isso. Isso não é automático, isso não é dado. Então, você vai ter que ir lá no Pantone, pesquisar qual é o Pantone, para você pegar a cor azul celeste, para você colocar no brasão do Cruzeiro, né, futebol clube lá de Minas Gerais, né? Então, azul celeste, aí vai ter que pegar um fator específico, né? Mas essa ideia, ela entra nesse novo concreto, que é o brasão, né, do Cruzeiro, time de futebol. Para quem não sabe, né? Agora, gente, para a gente encerrar, porque esse assunto vai voltar várias vezes, então aqui eu não vou esgotar, né, isso aqui, é a rejeição do Whitehead do conceito de matéria, né? Isso aqui é sempre interessante, porque algumas pessoas vão dizer, mas é a rejeição do conceito comum de matéria, a rejeição da categoria de matéria, rejeição sei lá do quê, né? E eu acho peculiar, né? Como tem muitas pessoas chamando os novos materialismos, né? Que estão associados ao Whitehead, né? Eu fico pensando, será que eles pensaram bem nesse nome? Porque é um nome que não sei, né? Ou então pensaram e querem falar o materialismo no sentido marxista, pensando Whitehead junto, né? Alguma coisa assim. Mas isso não tem a ver com o texto. Vamos tentar ler aqui o que está acontecendo. O que é matéria? Matéria é uma coisa completamente vaga, sem nenhum fato. A matéria é uma coisa, simplesmente é o que é, está por aí, né? A pergunta é, alguém já viu matéria? Já viu matéria? Onde está a matéria? É uma pergunta simples, mas ela é desconcertante, porque a gente vai, porque o material, o que é materialismo? Sem forma, sem fato, fator, entidade. O que significa matéria? Né? Ele acha esse conceito completamente inútil, né? Ele pensa, olha, a entidade foi separada do fator que constitui o termo da sua apreensão sensível. Converteu-se um substrato de tal fator e o fator foi degradado à condição
de atributo de uma entidade. Vamos traduzir. Na filosofia clássica, você pensa, existe a matéria e existe a forma. Aí tem a forma que organiza a matéria. O que isso quer dizer? Concreta, materialmente. Concreta. O que isso quer dizer? Que matéria é essa que tem qualquer propriedade sem ter propriedade nenhuma? Estão vendo o conceito de éter da física clássica? Mentira, física moderna, né? Essa coisa que está por aí, né? A matéria está por aí. O que é isso? Está por aí. Ah, porque ela é tudo sendo nada, estando aqui em qualquer lugar. O que é isso? É um conceito inútil, né? Então, Heidegger rejeita o conceito de matéria como uma coisa completamente, não sei, né? Nesse caso aqui é uma vagueza, né? Só que é uma vagueza inútil, porque ela não tem nenhum tipo de fato que tenta reduzir o que significa matéria, né? É simplesmente matéria. Ah, matéria é histórica, matéria atômica, matéria eu falei, a madeira, matéria é água, matéria é o quê? O que um átomo e a história e você tem a ver com... Não sei. Então é um conceito que a gente usa, que a gente fala, né? Mas que literalmente não explica nada. Né? Não existe nenhum tipo de matéria sem algum tipo de conformação formal. Por isso que matéria e forma, mesmo no Aristóteles, nunca eram isolados. Né? Aí aqui eu quero colocar meus 10 centavos na discussão, quero ouvir vocês também. Né? Aristóteles nunca separou a causa material e formal como os modernos pensam que ele fez. Né? Tanto que o nome da doutrina é ilemorfismo. A ilé é matéria, morfos, né? Configuração, parênteses. Né? A doutrina do ilemorfismo não separa forma e matéria. Ele diz que você pode ter formas com matérias diferentes, dependendo do uso, dependendo do propósito. Você pode ter uma cadeira de plástico, pode ter uma cadeira de madeira, pode ter uma cadeira de pedra, né? Uma cadeira de sei lá o quê, né? Mas por quê? Porque a física aristotélica está mais interessada no propósito da coisa, no para que serve. Então, é uma física mais pragmática, é uma física do para quê, e não a física do de quê, necessariamente. Né? Então, quando a gente está falando nesse sentido, as pessoas começam a falar que seria uma crítica à noção de substância. Né? De novo, eu não sei se ele está falando de Aristóteles ou se ele está falando que foi falado sobre Aristóteles. Há sempre essa questão a ser levantada, né, e a gente vai voltar a isso no decorrer do nosso grupo. Né. Qual que seria a ideia? A ideia é que você pega essa conexão de evento, que é feito de fato, fatores, entidades, né, e você tenta transmutar isso para algo comunicacional. Né. Essa comunicação, ela, obviamente, trabalha na cabeça das pessoas, mas não é fruto somente da cabeça das pessoas, né? Se você faz uma equação matemática, ela não é só os neurônios do Newton, né? Ela tem que ser algo comunicável, né? Transmutável, né? Para quem gosta da palavra transmutação, você está transmutando, né, o evento concreto em algo abstrato, que seria uma lógica, seria uma proposição, né? Uma proposição científica, aqui nesse caso, especificamente. A matéria, nesse caso aqui, ela se mostra como algo que não existe, né, como essa atualidade, vácuo, isolada no mundo, seja lá como for, mas essa matéria ela se transforma numa coisa que é comunicável. Né? A gente pode dizer, então, o evento concreto produz uma matéria comunicável, proposições. Né? Mas, ao invés de falar matéria, eu vou falar proposições. Tá? E vejo proposições que não são só lógicas e matemáticas, pode ser a lua e tabela. Né? É uma proposição estética. Né? Então, a proposição não tem que ser simplesmente lógica ou matemática. Beleza? Ele acredita que essa categoria de transmutação é melhor para estudar a natureza, porque ele, o Whitehead, enxerga a natureza como 2 tipos de tempo. Uma noção de uma passagem geral da natureza e a noção de sistemas temporais particulares. Né? Ele diz isso é a invenção de Platão, e que ele vai tentar recuperar a partir da física da época dele. Né? Então, o resumo do conceito de natureza é tentar pensar filosofia natural platônica antiga usando quântica e relatividade. Né? Só isso. Básico. Né? Aqui é muito importante para a gente encerrar mesmo, né? É um conceito que Elvis Paulo gosta bastante, que é a rejeição que o Whitehead tem
da noção de matéria, que a gente acabou de ver, especialmente porque a matéria estaria no espaço e no tempo. Ele rejeita completamente, né? Lembrando Einstein, o espaço é gerado pelos objetos, tá? O espaço é gerado pelas coisas. O tempo é o que é a coisa feita, produzida, exercendo aquilo que ela está no caso concreto, né? Então, pense que o espaço que a gente está falando aqui agora é uma dimensão minúscula em cima do planeta Terra, que está na galáxia, que está não sei aonde, né? Então, não existe a noção de espaço absoluto, nem a de tempo absoluto. Assim como não existe a noção de matéria tradicionalmente concebida. Então, rejeitando matéria, espaço e tempo, ele congrega tudo na noção de evento, que é a combinação de fato, fatores e entidades, né, produzindo uma coisa específica, e que essa coisa específica, se ela tiver duração, ela vira um objeto, né, um objeto duracional, um objeto duradouro. Se ela não tem duração, é só um flash, né, aparece, acabou. Né? A gente tem que manter as duas coisas, né, a possibilidade do efêmero, para você explicar o quântico, e a possibilidade do duracional, para você explicar tanto a relatividade quanto a física normal, a física comum. Então, aqui aparece, né, a categoria que o Derrida e que eu vou chamar de traço. O que é o traço? Traço é a conexão, ridiculamente. A conexão de matéria, espaço e tempo. Sem ter matéria, sem ter espaço, sem ter tempo. Né? A matéria em si não existe, o tempo em si aqui também não existe, e a noção de um espaço em si também não existe. Aqui você tem coisas produzindo coisas. E dentre as coisas produzidas está o próprio tempo e o espaço. Bom, chega. É isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos agora conversar. Lembrando que esse é só o primeiro capítulo, tem muita água para correr ainda, tá? Então, essa é só a parte inicial. Depois nós vamos afundar mais na bifurcação, vamos chegar nessa noção de tempo, como que ele pensa abstração extensiva. Então, isso aí vai acontecer depois, tá? Então, muita calma nessa hora. É um texto desafiador, a gente vai desbravando ele pouco a pouco. Uma pequena observação, a passagem geral da natureza vai ser como ele chama o contínuo extenso, né? Que é a noção de traço, só que é um traço por eras cósmicas, né? E não por coisas, né? Por sistemas temporais determinados, né? Então ele vai ter essas duas coisas, a passagem geral da natureza e sistemas temporais específicos, por exemplo, o nosso universo inteiro aqui agora, que é só uma bolinha dentro do contínuo extenso geral das possibilidades do universo. Bom? Questões, comentários, vamos lá. Acho que agora vocês podem abrir as câmeras, né? Acho que o Vitor estava tentando entrar, ver se ele ainda estava em looping aí para entrar na sala, porque não. No grupo um aviso de que ele tentou entrar, mas não estava conseguindo, não sei se ele estava fazendo apresentação, então ele não deve Será que ele foi no grupo do Zoom, aquele que está na descrição? Eu avisei ele no grupo que a gente estava transmitindo pelo seu Pelo canal. Meet, né? E aí, bom, enfim, vamos lá. E aí, pessoal, todo mundo tonto aí? Bom, eu não sei se a gente popularizou alguma coisa sobre o conceito de natureza nesta breve introdução, mas, assim, como eu sou aquela pessoa que tenta simplificar um pouquinho a complexidade, então, acho que cabe aqui ressaltar uma coisa muito importante, gente, para quem não está acostumado a ler Whitehead. Isso aqui foi lido e publicado, foi escrito e publicado 10 anos antes de Processo de Realidade, né? Então, muitos conceitos que lá em Processo de Realidade ele já vai apresentar como acabado, a história da teoria da extensão, a coisa como é que se diz, da apreensão, depois ele até muda o nome, né? O Whitehead ele faz muito isso, ele tem uma ideia inicial lá de um jeito que ele categoriza de uma forma, e aí, na medida que o tempo vai passando e vai evoluindo, ele vai mudando até chegar naquele neologismo final, que é onde ele quer deixar o termo. Então, é importante a gente entender o Whitehead dentro da evolução dos conceitos que ele mesmo está desenvolvendo, ao longo de uma cronologia. Tá? Segundo, tem um negócio muito interessante que ele faz, quando eu estudei esse livro a primeira vez, eu não entendi nada, aí depois que eu fui ler a segunda vez, eu já tinha estudado aí uns 2 anos da licenciatura em matemática. E aí eu percebi claramente
como tinha um matemático tentando falar uma coisa metafísica. Ou seja, ele não consegue se despregar, sabe, totalmente de uma forma matemática de apresentar as ideias. Então, basicamente, se eu vou fazer uma síntese aqui, eu tirar uma ideia principal que a gente aproveita para tudo depois, é a ênfase que ele dá que quando a gente está definindo as coisas na natureza ou fora dela, a gente se concentra nos atributos, que para ele isso é um erro. A gente não, né, a gente não pode se concentrar nos atributos da substância sem perceber ou sem tentar captar o que é a substância em si mesmo. E aí vai essa discussão enorme aí, que ele se atrapalha, eu acho que ele se atrapalha um pouco, porque é aquilo que eu estava falando no princípio, né? E aí eu atesto, porque o meu doutorado foi em História das Ciências, e eu via lá muitos cientistas, muita gente dessa coisa empírica tentando definir o metafísico, e é um desastre mesmo. É um desastre, porque a questão não tem repertório metodológico, eu acho que é isso que falta, né? Então, quando a gente se aproxima, a gente da área de História da Ciência, ou das áreas mais empíricas, a gente se aproxima de discussões mais metafísicas, acho que a gente precisa fazer com, tipo, tirando a sandália, né? Sabendo que a gente está entrando num território que a gente não domina a estrutura metodológica para poder discutir aquilo com tanta profundidade. Por isso também que eu acho complicado, né, dar pitaco, né, em relação a algumas coisas que não são do nosso campo de conhecimento nativo. E como os filósofos, desculpa, os cientistas hard, né, que trabalham muito com essa coisa empírica, eles têm que ter prova de tudo. Você vê que o Whitehead ele tem uma tendência de ficar explicando, né, o treco. Então, é meio por aí que ele caminha. Então, basicamente, eu acho que era isso que eu queria destacar só, e aí a palavra fica com vocês aí. De fato, é só o primeiro pontapé, eu acho que nos outros capítulos, e principalmente sendo explicado por gente da física, gente de outras áreas de conhecimento, vai ser bem legal a gente ver como é que cada pessoa nativa do seu próprio campo de formação pode explicar aquilo de uma forma diferente. Eu acho muito útil, tá bom? É isso. Quem quer falar aí, assume. O Vitor entrou. Aí. O Vitor conseguiu entrar. Vitor vai falar sobre a bifurcação, né? O próximo encontro, né? Júlio. Enfim, eu vou falar, mas na verdade eu já tenho que sair. E, infelizmente, fazer até uma espécie de meia-culpa, uma espécie não, um meia-culpa, porque ano passado eu, infelizmente, não consegui acompanhar muito bem o nosso grupo, né? Mas o Conceito de Natureza foi o primeiro livro que eu li do Whitehead, né? Eu acho também bem curioso, Lilian, ver os caminhos, né, que cada um de nós percorreu no contato com ele, assim. Realmente começar com o processo de realidade é loucura total, né? Mas o Conceito de Natureza também não foi muito fácil, não. Mas é um livro que eu aprendi a gostar bastante dele. E esse primeiro capítulo, ele já é bem complicado, assim, enfim, mesmo para quem é da filosofia, né? Porque ele ataca uma série de filósofos, né? Assim, e eu acho muito legal a coisa com Einstein também, né? A coisa do espaço curvo lá. O Otávio mencionou um pouco o Einstein. Eu acho que ele não é tão claro que ele está falando do Einstein, né? Mas dá para perceber que ele está falando do Einstein, né? Como você falou lá, ele é um grande físico, né? Mas não é um bom filósofo, né? Aí ele, enfim, tende a tomar uma abstração, né? Como uma espécie de fundamento ontológico, né? Que é um pouco também, acho que na base a crítica que ele está fazendo a ideia de matéria também, né? O principal problema dele com Einstein é o conceito de espaço, especialmente o conceito de espaço, porque o Einstein usa o espaço do Riemann, né, que é um espaço unidimensional. E para ele o espaço ele é uma coisa que existe em si, que se curva porque o objeto é muito pesado, né, igual o Sol. Né, o Sol é pesado, por isso que justifica a órbita, né? E o Einstein fala que não é assim, porque ele acha que a relatividade, se fosse a dele, né, do Einstein, né, ela deveria não separar espaço, matéria e tempo. Né? Espaço, matéria e tempo deveriam ser unificados. Né? Ele acha que não é unificado o suficiente na obra do Einstein. Né?
Eu já li, acho que foi o Rafael, não sei se ele se lembra, que o Rafael comentou com a gente uma vez, que a relatividade do Einstein é fisicamente boa, né, mas metafisicamente ruim. Né? E a do Einstein é o contrário, ela é metafisicamente boa, mas a previsão física não funciona muito bem, né? Sim. Então eles estão meio que disputando, né? Ainda está bem fresca essa disputa, né? Em 1919, Tá. né? Pois Porque é. o Einstein ele publicou em 1910, acho que depois de 15, né? Alguma coisa por É aí. por aí. É por aí, e está muito recente isso. Tanto que tem na biografia do Einstein, tem um momento que ele se encontra com Einstein para eles ficarem discutindo a diferença da forma de pensar. Então, na cabeça do Russell, né, eles dois chegaram no mesmo ponto por caminhos diferentes. E ele menciona isso claramente em algum artigo, alguma reportagem que ele deixou, né? Mas por caminhos bem inversos. Não, 1915, né? enfim, eu acho curioso que o Whitehead, enfim, não tem muita cerimônia, né? É isso. Assim, nesse contexto, você, né, criticar um Einstein é realmente, sim, é curioso, né? Acho minimamente curioso. É que Einstein é um ídolo para a gente hoje, né? Exato, Mas na época, de fato, mas quando ele estava lá, ele também, penou para ser apanhou, né? acreditado, né? Tanto que ele tem que ir embora da Alemanha, porque todo mundo cai de pau em cima dele, né? Ele vai embora para os Estados Unidos, né? O Einstein, né? Sim, Porque tudo que ele está escrevendo, a parte física e a parte filosófica, era completamente diferente do que os alemães estavam acostumados, né? Que é um sistema racional, simples, direto e reto, você bate o olho e vê, tudo nas caixinhas bem determinadas, né? E o Einstein falando, não, não é assim, né? Não é assim. O Boltzmann, para quem não conhece, o Boltzmann é outro que está envolvido com isso, né? O Boltzmann, ele descreve um universo termodinâmico que não tem nada a ver com o mecanicismo do Newton, e ele sofre tanto bullying que ele suicida, né? Ele se mata, né? Assim, porque não era uma disputa, como é que fala? Neutra, né? Um debate neutro de ideias objetivas. Não, era a galera descendo o pau o dia inteiro, entendeu? Não era uma disputa. Né? O Boltzmann, inclusive, se matou por causa disso, né? E na Inglaterra, o Whitehead é um proscrito, né? O Whitehead vai embora também. Vai embora ele recebeu tanta crítica dos matemáticos da sociedade científica na Inglaterra que não tem futuro ali. Só os físicos aceitaram ele um pouquinho melhor, mas ele meteu o pé também. Na hora que ele começar a falar em geometria sem pontos, né? Todo matemático vai falar: você tá ficando doido? Você é maluco? Né? Que porra é essa, geometria sem ponto? Né? Vira, né? O pessoal vai apanhar pra caramba, né? A topologia não tem pontos, né? A topologia é uma área específica da matemática. Então ele está inventando coisas, o Einstein está inventando coisas que as pessoas não estão entendendo bem o que está acontecendo ainda, né? Sim. Acho que Vitor queria falar. Opa, queria falar primeiro, vocês estão conseguindo ouvir bem? Queria desculpar aqui que eu cheguei atrasado, né? Que teve a aula inaugural do doutorado hoje na UERJ, aí tive que comparecer, cheguei há pouco tempo aqui. Mas muito interessante, já estava lendo aqui algumas coisinhas que eu vou assistir depois da aula gravada. E sim, vou estar apresentando, né, no mês que vem. Mas sobre o Einstein, né, é importante lembrar também que ele tinha uma visão metafísica da relatividade que não é a única possível. Né? Então, Bergson, assim como Whitehead, eles estão questionando talvez justamente isso, né? As bases metafísicas que Einstein estava desenvolvendo na relatividade. Você tem aquela famosa carta do Einstein, né, em que ele diz tudo isso que vocês chamam de passado, presente e futuro é uma ilusão. Né? Isso aí, nós não falamos isso, nós cientistas. Né? É uma ilusão teimosa. E isso é o retrato de uma concepção metafísica do tempo, que é o eternalismo. Né? Então, por mais que ainda não tivesse esse nome, Einstein era um eternalista, né? Não assumido. E isso é uma posição da metafísica do tempo, que não é a única possível dado a relatividade, né? Esse é o ponto. Então, você pode justamente ter os resultados da relatividade, mas não seguir essa premissa ou essa base metafísica, né? De que tudo está dado. E eu acho que é justamente isso que eles estão questionando, né? É importante lembrar também que na teoria da relatividade especial de 1905, né? Einstein estava concebendo um espaço-tempo dado, eterno, né? Você não tinha novidade no mundo, não existia evolução do universo. Né?
só depois na relatividade geral, que aí você começa... E Einstein era relutante com essa ideia do Big Bang, né? Ele não gostava muito da ideia de Big Bang. Ele gostava da ideia de um universo eterno, né? E isso já é para além da ciência, né? Isso aí não é muito bem a ciência que vai dizer, talvez. Mas é isso, eu queria ter assistido Tô vendo aqui, né? Queria ter assistido mais a apresentação, mas vou estar integrado depois para a próxima reunião. Mas é importante você ressaltar isso. Talvez o debate seja do âmbito da metafísica, né? Sim. Não é a respeito de cálculo, né? Lembrando que ele fala, é uma física natural, uma filosofia natural para se abrir a especulação filosófica, né? Então ele não está falando que o Einstein errou nas contas, né? Ele não está falando isso. Exato. Ele está falando que a especulação filosófica do Einstein é uma bosta. Exato. Mas assim, agora eu vou também defender o Cabeça Branca, né? Ele era um lorde, gente, quando ele se posicionava diante de um outro cientista em relação às ideias. Então, assim, quem fala que é uma bosta é a gente que está lendo, né? Mas assim, o Einstein fica com raiva, né? Absurdo, não sei o quê, Você tem a história, né, que falando alto, assim, né? O Whitehead encontrou com Einstein, né? Eles tiveram esse encontro, e aí o Whitehead falou pra caramba sobre a visão dele da relatividade, e o Einstein não entendeu nada, né, a princípio. Mesma coisa com o Berson, você conhece esse encontro do Berson com Einstein? Sim. Eles foram discutindo no caso do tempo, né? Foram discutir o tempo. E aí depois, no mesmo ano... Eles nunca se encontraram, né? O Berson... É engraçado, mas ele e o Berson, eles trocavam cartas, né? Ele falava que o Berson é o único que tinha entendido ele, assim, mais ou menos, né? Isso é toda a minha procura, tá aí, tentar entender quais são as influências do Bergson para White, né? Porque o Bergson eles são contemporâneos, né? Acho que eles tinham a mesma idade, mas Bergson fez um sucesso um pouquinho antes, né? Do White. Não, o Bergson fez um sucesso. O cara é ganhador do prêmio Nobel, porra. O primeiro engarrafamento da história registrado foi quando o Bergson visitou Nova York. Exato. Não, e ele foi diplomata também, teve uma situação importante na Primeira Guerra, ele foi conversar com o presidente dos Estados Unidos na época para tentar... Enfim, é uma figura ímpar, realmente. Mas, então, você tem muita influência do Bergson em Whitehead, assim, isso que acaba sendo... passa desapercebido um pouco, eu acho, às vezes. Você vai gostar, então, porque na hora que você for assistir a gravação, falei da questão da dissociação, da percepção do Bergson, que ele criticava o Hume e tal, eu toquei nesse assunto. Você vai achar interessante. E no final das contas é isso, uma filosofia da percepção, começa pela percepção, é isso que eles estão... os dados da consciência, né, como o Bergson vai falar, mas que são dados primeiros da percepção. Sim. Dá legitimidade à percepção, e aí você tem toda a questão que eu já vi aqui da qualidade primária e secundária, que é o assunto do segundo capítulo, mas é fascinante, assim, é dar autonomia à percepção, né, primeiro, a percepção ela diz o mundo, e o mundo tal como ele é, não a percepção não é ilusão nossa, não acontece dentro da gente, é a maneira como a gente se conecta mesmo com o mundo, a gente percebe as coisas em si, né, ao contrário do que Kant diria, a gente percebe as coisas. Os Paulo. Primeiro eu queria saber se dá para me ouvir. Dá sim, pode falar. Mas é porque se eu ligar aqui vai dar... Vai dar bagunça. Então, dá para me ouvir, né? Dá para ouvir legal. Então, duas perguntas, na verdade. A primeira, eu queria que você falasse sobre essa parada da Aristóteles, que eles estavam fazendo a crítica do conceito de matéria. Tem essa coisa que a gente está vendo um espantalho da Aristóteles, né? O Aristóteles na leitura escolástica, moderna e tudo mais, ou o Aristóteles... Então, tipo, esses conceitos de matéria e substância em Aristóteles, eles aparecem como na sua leitura? Assim? A parte da matéria ela é interessante porque quando Aristóteles comenta sobre matéria, ela sempre está associada à forma, né? Ele não faz a ideia de que existe uma matéria completamente separada da forma. Essa é uma noção estoica, né? O estoicismo primeiro, né, lá no Zenão de Sítio, né, até o Cleantes, o Crísipo, eles concebiam a matéria como uma coisa completamente separada da força, da agência das coisas, né? Então, o estoicismo, muita gente chama de monismo, mas é um dualismo bem radical, se você espremer bem o estoicismo, né? Porque você tem um mundo completamente ativo e um mundo completamente passivo, né? O completamente passivo é a matéria estoica, né? E esse conceito de um mundo completamente passivo é o que vai aparecer, por exemplo, no Deleuze, né? Quando ele vai falar sobre o mundo deleuziano é um mundo material nesse sentido estoico, né? E é uma coisa quase que um plano pré-individuação, completamente voando em algum lugar, não sei bem, né? Isso não é Aristóteles, né? Então é importante a gente distinguir, né, Aristóteles do que é falado sobre Aristóteles.
Outro problema, sobre a substância. Por que eu coloquei ali aquele contra quem? Né? Contra quem que o Whitehead está descrevendo? Quando você pega a metafísica e as categorias, o Aristóteles ele não está dizendo que a matéria é separada da substância. Né? Ele diz o seguinte, ele faz uma distinção de substância primeira e substância segunda. Né? A substância primeira, que é o hipokeimenon, é simplesmente gramatical. Ela é aquilo sobre o que não se pode predicar. Então, Otávio é Otávio, né? Elvis é Elvis, Sócrates é Sócrates, Whitehead é Whitehead. Então, geralmente, é o que os gramáticos chamariam de nomes próprios. Né? O nome próprio não pode ser predicado de nada. Você pode dizer que alguma coisa é whiteheadiana, mas isso não é Whitehead, porque ele já morreu. Ou seja, isso tem características que lembram Whitehead, mas não é Whitehead especificamente. Né? Então, o hipokeimenon, que seria essa substância primeira, ela é para fins gramaticais, porque a ousia, que é a substância, ela é preenchida a partir de certas coisas, né? Então, a ousia, ela existe enquanto um pleno. Esse pleno desta coisa aqui que está sendo observada é o que você pode medir, pensar, ver qual é a relação, ver quais são as capacidades de afecção. Ou seja, é uma filosofia completamente concreta, para usar o termo que o Whitehead gosta, né? Uma filosofia da concrescência, da concretude. Né? Essa substância ela é gerada, ela cresce, ela desenvolve, ela pode morrer. Né? E você pensa na filosofia medievalista, nela, começaram a falar que a substância é eterna, imutável, caiu, sei lá de onde. Isso não tem nada a ver com Aristóteles. Né? Então, a substância tem forma, ela se desloca, ela pode ser destruída, ela pode ser corrompida. Né? A substância aristotélica ela tem muito mais a ver com Whitehead do que o Whitehead admitiria. Entendeu? Essa é uma tese que eu gosto de falar sempre que eu tenho chance, porque eu acredito que ele está atacando o espantalho do Aristóteles, né? Que é uma maneira, sei lá, medieval de pensar a substância a partir do cristianismo e de algumas ideias que não são as ideias do Aristóteles. O Aristóteles é 300 anos de Cristo, né? Então, eu acredito que a substância aristotélica ela tem mais a ver com o objeto duradouro do Whitehead do que ele gostaria. Acho que ele não admitiria isso com muita facilidade. Por exemplo, quando você vai falar assim, Sócrates é um animal. Animal é uma ideia de que se conecta a vários outros animais, não é? Ou seja, a ideia de que o Sócrates é uma substância primeira, que só é predicada a partir de si mesma, isso aí não é o ponto de partida, isso aí é só... Né, uma questão linguística para você não confundir o hipokeimenon com substâncias secundárias. Substância secundária, por exemplo, ser homem, ser humano, ser animal, ser um primata, ser um ser vivo, ser um objeto que ocupa um espaço físico. Tudo isso não se esgota na percepção de Sócrates. Né? Ou seja, Sócrates ele não é uma entidade vácua, isolada no vazio, que é justamente o ponto que os modernos não entendem. Né? Eles acham que a substância é causa sui, que a substância é causa de si mesmo, isolada do universo inteiro. Isso não é Aristóteles. E isso não é Whitehead. Né? Então, eu acho que a aliança Whitehead e Aristóteles seria muito mais visível se as pessoas fizessem como Samuel Alexander, né, e sentassem para ler o Aristóteles, né, e as pessoas vão se surpreender bastante, porque ele não está falando coisas medievais, ele não está falando coisas modernas, ele está falando coisas aristotélicas. É isso, né? Sim, mas agora uma pergunta, então, assim, entre Diga. Aristóteles e estoicos, né, assim, há uma ruptura fundamental, né, entre Aristóteles e os estoicos. Qual lado estaria Whitehead, então, assim, se é para fazer uma filiação, né, Platão, completamente, né? Platão, nenhum. É aquele meme do Henry Cavill, né, que pergunta assim para ele, que é Harry Potter ou Crepúsculo? Ele fala Senhor dos Anéis. Né? E é a mesma coisa, entre Aristóteles e os estoicos. Ele fala Platão, completamente Platão. É Platão, Plotino, Próclo, Iâmblico, toda a galera da tradição platônica, que ele acha muito mais fluida e viva para poder conectar com a física do século XX. Né? Então, para ele, Platão e Einstein e sei lá quem, Max Planck, tem muito mais a ver do que parece. Né? Então, ele não cede nem por Aristóteles, né? Mas, assim, né, a gente pode entender muito bem que o neoplatonismo, que ele gosta muito, ali ele deve se lembrar que ele fala daquelas
escolas alexandrinas, né? Que ele é super fã das escolas alexandrinas. O que essa galera fazia? Misturava Platão, Sócrates e Aristóteles, né? Estoicismo, né? Então, assim, eu acho que dá para fazer um megazord aí da filosofia antiga e pregar com White, entendeu? Mas isso aí é um projeto futuro. Então vamos encerrando, né, pessoal? O próximo encontro... Encerrando, né? Chega, tá bom. Era 1h30 no máximo, já estávamos quase a 2 horas. Porque quando eu falando, o negócio sai de controle. Mas, assim, não precisam ficar também tão inibidos, tá? Com a complexidade do Otávio, porque o Otávio, vocês conhecem como é que o Otávio é, né? Então, no próximo encontro é Vitor, né, que está agendado para apresentar. Para a gente aqui, basta ler e destacar as frases que você achou mais relevantes, mais interessantes. Se quiser comentar o que compreendeu delas ou como elas se relacionam, tudo bem. Se não quiser, não tem problema, traga os seus destaques, que a ideia é aqui no grupo a gente destrinchar. Não precisa se colocar na função de ter que dar uma aula de metafísica, assim, que nem o nosso querido Otávio deu. Ele é ímpar para entender o Whitehead e fazer essas associações. Nem todo mundo aqui tem esse repertório, né, para poder dar conta. Então, a gente vai caminhando devagar, com humildade, com toda humildade, como eu falei, tirando as sandálias, para a gente ir entendendo o Whitehead aos pouquinhos, porque é assim que a gente aprende esse denso filósofo. Obrigado, pessoal. Até mês que vem. Estamos juntos. Mais gente, boa tarde. Nos vemos Obrigada, aí. pela gravação aí também. Interromper aqui a gravação. Tá.